Dá uma olhada nesse vídeo aí. Cantares, ele é o livro que mais recebeu interpretações forçadas ao longo dos séculos. Como você mesmo já falou, eu tenho aqui o livro Cantares para Casais, do David Merck, e ele disse que durante esses 19 séculos, mais de 500 comentários de Cantares foram escritos e cada um tem uma interpretação diferente. Mas, assim, eu continuo ainda com a interpretação literal. Pastor Marcelo. Vamos lá, os judeus são analfabetos, Ruth Benigno? Não, mas o que cabe para o judeu, cabe para a igreja. Tudo que foi dito ou escrito para os judeus, eu tenho que trazer e incorporar hoje no nosso tempo. Para quem foi escrito Cantares? Foi uma conversa entre um casal, foi escrito para os judeus. Para os judeus. Sim. Então, qual o melhor povo no mundo para interpretar a Bíblia em Cantares? São judeus ou são os cristãos? Mas os judeus não interpretam muita coisa na Bíblia da forma como os cristãos interpretam. Por que a gente teria que interpretar, então, Cantares dessa maneira? Os judeus é o melhor povo no mundo para interpretar Cantares. Por que eles não interpretaram literalmente? Não Inclusive, os judeus erram bastante por não reconhecer Cristo. Pois bem, o objetivo deste pequeno comentário que eu vou fazer não é em relação ao mérito dessa discussão e desse debate que está sendo feito. Não, eu não quero entrar no mérito, eu não assisti todo o debate, mas eu quero apenas me ater a uma pequena frase, desse pastor, que ele diz: os judeus são o melhor povo do mundo para interpretar a Bíblia, no caso em Cantares. Claro que, na concepção desse pastor, o Antigo Testamento nada melhor que os judeus para interpretá-lo, porque ele foi dado aos judeus. Esta é uma linha de raciocínio lógica, com base na afirmação dele. Ora, os judeus são analfabetos? Ora, para quem foi dado o livro, no caso Cantares de Salomão, não foi aos judeus, portanto a interpretação dos judeus é a melhor interpretação do mundo. E aqui é muito perigoso. Aqui nós temos uma linha muito fina e muito perigosa. Por quê? Primeiro que isso não é verdade, Na síntese real da coisa, os judeus não são o melhor povo do mundo para interpretar o Antigo Testamento, ainda que o Antigo Testamento tenha, em primeiro momento, sido dado a eles. Não são. Simples assim. Os judeus não são o melhor povo do mundo para interpretar o Antigo Testamento. Atualmente, eu já falei isso mais de uma vez, existe uma ideia, e é muito defendida, muito em voga atualmente, de que a interpretação judaica das Escrituras é uma interpretação melhor das Escrituras. Existe muito esse esforço de se buscar nos escritos, nas interpretações, nos comentários rabínicos, do Antigo Testamento, conselhos e aplicações para a nossa vida como igreja neotestamentária, Igreja de Cristo. E isso é problemático em muitos aspectos. Eu sou um admirador da cultura judaica, eu escuto canções cantadas em hebraico, eu tenho meu talit, que inclusive eu já falei sobre isso em outros vídeos, tenho interpretações judaicas da Bíblia, tenho os Salmos com tradução e transliteração. Eu acho que sim, aproxima muito o nosso coração da realidade do Antigo Testamento quando nós vemos o próprio texto na sua língua original. A pronúncia do hebraico é uma coisa que nos familiariza mais com a realidade bíblica, ok? Mas nós temos que tomar muito cuidado, e muitos pastores e ensinadores têm entrado por essa vereda muito perigosa, que é judaizar a interpretação bíblica, judaizar a hermenêutica, coisa que o Novo Testamento não faz. E os cristãos levantados por Deus durante toda a história não fizeram, mas os crentes hoje querem fazer. Querem trazer isso à roda. Então vamos lá. Por que eu digo que os judeus não são o melhor povo para interpretar o Antigo Testamento? Porque isso não é base de validação, de autoridade.
Alguém pode dizer assim, não, mas os judeus, eles falavam, era a língua nativa deles, o hebraico, o aramaico, então eles têm uma consciência maior da gramática, eles têm uma interpretação melhor, porque eles vão conhecer o texto mais minuciosamente nas suas letras por letras. Pois é, só que os judeus que fizeram isso caíram, né, em muitas interpretações absurdas. Muito misticismo com base na gramática judaica existe e está entrando dentro de muita pregação de pastor aí, entrando no misticismo das letras, das palavras judaicas, né, no idioma hebraico, coisa que o Novo Testamento não faz, né? Coisa que o Novo Testamento não faz. Você pega, por exemplo, os escritos de Paulo, que era um judeu por excelência, um judeu religioso por excelência, fariseu, que excedia na sua religiosidade que os demais. E ele está escrevendo aos gregos, né? Está escrevendo para um público que é diferente da cultura judaica. E quando ele vai interpretar o Antigo Testamento, ele não entra nesse misticismo gramatical do Antigo Testamento, como muitos entram. Ele não fica pegando palavrinha do Antigo Testamento, dividindo ela em cada uma das letras, apresentando o valor numérico das letras, o símbolo daquela letra para trazer uma interpretação. Isso não acontece no Novo Testamento. Paulo não usou isso, poderia usar. Tinha ou não tinha autoridade para fazê-lo e conhecimento para fazê-lo, mas não fez. E os homens usados por Deus durante toda a história, homens legítimos que produziram obras excelentes acerca da interpretação bíblica, também não utilizaram essa metodologia. Não foram impelidos pelo Espírito Santo para tratar o Antigo Testamento com a hermenêutica judaizante. Eles não fizeram isso. Não caíram nas interpretações místicas dos judeus do Antigo Testamento. Muito pelo contrário, fugiram disso. Né? Então, por que eu digo isso? Porque é muito problemático, isso me incomoda muito ver isso aí, essa enxurrada de comentarista, né, com essa hermenêutica judaizante. A mesma coisa com o grego do Novo Testamento, eu já falei sobre isso, né? Nós temos que tomar cuidado em ficar, né, excessivamente, né, batendo em cima de letrinha grega do termo no Novo Testamento para encontrar uma interpretação. Cuidado com isso. Por quê? Porque os judeus, os gregos no Novo Testamento, o povo do Novo Testamento, a língua grega era a língua nativa deles. E mesmo assim eles distorciam as escrituras, tinha falsos pregadores, falsas interpretações. Portanto, não é verdade que necessariamente você precisa ser um perito em grego para conhecer e interpretar legitimamente o Novo Testamento, e não necessariamente um perito em grego vai conseguir interpretar corretamente o Novo Testamento. E as pessoas se iludem com isso. As pessoas deixam essa coisa, né, essa aura, né, de legitimidade entrar no coração, e aí nós temos absurdos como o desse pastor. Não estou julgando o mérito, mas essa afirmação dele é absurda. Os judeus são o melhor povo do mundo para interpretar Cantares ou qualquer livro do Antigo Testamento. Isso não é mentira. Pelo fato de ser judeu não lhe dá vantagem nenhuma. Não dá necessariamente vantagem nenhuma. Por quê? Vamos ao Novo Testamento. O que Paulo vai dizer na carta de 2 aos Coríntios? Ele vai dizer no capítulo 3, olha só que interessante. Tendo, pois, versículo 12, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Olha o que Paulo vai dizer. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, por quem?
pelos judeus. Olha só o que Paulo está dizendo. Quando os judeus leem o Antigo Testamento, o Pentateuco, quando eles leem o Tanar, né, ou a Torá, melhor dizendo, o Pentateuco, eles estão com um véu sobre o seu coração. Olha o que diz. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então, o judeu não tem vantagem nenhuma em relação ao cristão na interpretação das escrituras. Se ele não for um judeu convertido, cheio e movido pelo Espírito Santo, ele vai interpretar as escrituras com base na sua percepção equivocada, porque há um véu sobre os seus corações, seu coração, seus olhos, eles não conseguem ver, porque precisam se converter. E tem muito cristão, tem muito pastor e ensinador usando interpretação equivocada de judeu não convertido para dentro, trazendo para dentro da igreja, trazendo para a igreja cristã, fundamentando, né, argumento bíblico, né, na pregação, a igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa, no processo de regeneração, quando Deus pega o homem e faz uma nova criatura, ele não transforma num judeu para depois transformar num cristão. E é isso que tem muita gente querendo fazer, transformando o perdido de um judeu para depois transformar num cristão. Ou querendo transformar os cristãos em judeus para depois transformá-los em cristãos. Novamente, ou aí sim um cristão genuíno, o que não é verdade. Temos que tomar cuidado com isso, cuidado com essa hermenêutica judaizante que nós temos visto hoje em dia que tem fazendo muito sucesso. Há sim muita coisa interessante, há muito ensinamento que pode ser trazido, pode sim aprimorar e enriquecer a nossa compreensão acerca de alguma passagem bíblica, seja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, numa perspectiva judaica, entendendo melhor a cultura, você tem uma compreensão melhor. Porém, nós não somos reféns e dependentes desse tipo de coisa. A igreja não pode se curvar a isso, porque isso é sim uma forma de judaísmo, é judaizar o cristianismo. Isso foi condenado no Novo Testamento explicitamente por Paulo, na carta aos Gálatas, por exemplo. Ele condena esse tipo de coisa. E cuidado, né? Cuidado, por mais que a intenção seja legítima e boa, tem que tomar muito cuidado com esse negócio aí da gramática do hebraico, essa numerologia, esse simbolismo nas letras, nas palavras, interpretações que estariam por trás do texto. Deus não trabalha com isso e nunca trabalhou. A revelação bíblica é clara, é cristalina para qualquer pessoa que tem o Espírito Santo ler, compreender e ser edificada. Né? E assim foi durante toda a história. Agora estamos com essa mania, né? Essa modinha, né? De que tem que ir lá destrinchar o termo hebraico para tentar quebrar ele nas letras separadamente, pegar cada letra, o nome dela, o símbolo dela, a imagem dela, para encontrar por trás, quem sabe fazendo uma junção, uma costura, um ensinamento para a igreja. Não é isso que o Espírito Santo fez durante toda a história da igreja, não fez isso no Novo Testamento, portanto não precisa fazer agora. Cuidado com isso, cuidado com isso. Valeu, pessoal.